O palestrante de hoje é o Alexandre Abreu. O tema da palestra é A Terceira Revelação. Bom dia, Alexandre. Irmão Nelito, irmão Abreu, irmão Demóstenes e tantos outros mentores que deram sua vida, que deram sua contribuição a essa instituição que tem mais de 60 anos de serviços à comunidade florianopolitana e de Santa Catarina. Uma instituição que atinge e abrange entidade asilar, uma entidade de crianças, uma creche para mais de 300 pessoas na comunidade da Cachoeira do Bom Jesus, que está intimamente ligada àquela região do norte da ilha, e que muito contribuiu a CERT para o crescimento daquela região, que hoje é uma região bastante forte dentro do nosso estado. E confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, e que nos propomos, nesta manhã ensolarada de hoje, falarmos sobre um tema de grande importância para a doutrina, que é a terceira revelação. Em outras palavras, é o surgimento dessa doutrina consoladora, o Espiritismo. Doutrina essa que vem nos aclarar, que vem nos dar caminhos para que a gente possa caminhar com segurança, seguindo a nossa trajetória planetária de forma mais adequada e entendendo os nossos problemas, nossas dificuldades, compreendendo a nós mesmos, não o outro, mas compreendendo a nós mesmos. Isso é a contribuição dessa doutrina abençoada, que hoje a gente vai falar um pouquinho do seu surgimento. Tem uma frase que eu acho engraçada, mas extremamente adequada e correta, do nosso querido orador, grande orador, para mim, talvez o melhor orador da doutrina espírita, respeitando também o Divaldo, que é outra sumidade, Raul Teixeira. Ele fala que o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Quando ele diz isso, ele diz de forma bem clara, no sentido de que todos nós, grande maioria daqueles que frequentam a doutrina espírita, fazem parte da doutrina, vieram pela dor. Tem pela dor e pelo conhecimento, pela busca do conhecimento. Mas a grande parte que vem buscar a doutrina, ou por um momento de dor, de sofrimento, e se encontra, então, na doutrina espírita. Só que muitas vezes essa pessoa vem para a doutrina espírita e quer trazer as suas coisas, quer trazer o seu santinho da sua religião, quer trazer o seu atabaque da sua religião. E Raul, ele diz o seguinte, que na realidade ele já teve uma vez num centro espírita em que tinha lá um quadrinho onde estava lá o nosso doutor Bezerra de Menezes com um vasinho de flor e uma velinha. Ou seja, o Bezerra de Menezes virou santo naquele centro espírita. Nós temos que tomar cuidado pela pureza dessa doutrina. Ele afirmava que tinha um grande amigo dele que era do candomblé e que gostava muito do Raul Teixeira e queria ser espírita, mas ele gostava do tabaco e tal. E aí o Raul Teixeira, meu filho, fica no candomblé. Vamos continuar sendo amigo, mas fica no candomblé, não queira vir para o centro espírita e trazer o atabaque. E aí o Raul Teixeira diz o seguinte, a doutrina espírita, ela é simples, é pura. Mas ela nos dá uma profusão, nós adentramos no conhecimento espírita, no conhecimento através do estudo, da mediunidade através do estudo, e nós temos uma compreensão maior do mundo espiritual. E aí, aquilo que apenas aparece no nosso olhar, que é uma beleza do tambor, etc., nós vamos perceber pelo conhecimento. Nós vamos ter, com a doutrina, a possibilidade dessas comunicações, nós temos o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é fantasia, do que é mecanismos de nós próprios, ou aquilo que vem da espiritualidade, trazendo exatamente a pureza do conhecimento doutrinário, trazendo o conhecimento do mundo maior, que a doutrina espírita é uma relação, é a busca dessa inter-relação, esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo,
esse conhecimento que nos dá e propicia a doutrina espírita, pela simplicidade, mas pelo aprofundamento nas questões. Nada para nós, espíritas, é simples. Nós temos que buscar entender, nós temos que compreender a nossa mente, temos que ver os pontos corretos e os pontos que a gente acha que está incorreto, aproveitarmos aquilo que nós temos conhecimento, que passa pela nossa razão. Não aceitar tudo que vem da espiritualidade, porque como certo às vezes não é fantasia. Mas para isso nós temos que estudar e não simplesmente nos deixar numa parte sensorial. Por isso é uma doutrina consoladora. Aqueles que conseguem, que adentram essa doutrina, que buscam compreender, nós estamos fortificados. Pode vir o que vier, porque nós estaremos protegidos. Porque nós tendo a razão, nós tendo o conhecimento, nós saberemos como caminhar. Isso é a doutrina espírita, que nos oportuniza o estudo, que nos oportuniza a nós próprios nos conhecermos. E essa doutrina, ela vem para nós, ela não vem por acaso, ela não surge. A doutrina espírita é a terceira revelação. Antes da terceira revelação tem a primeira, tem a segunda revelação. E tudo na vida, como nós sabemos, não acontece por acaso. Nós temos a nossa família, cada um de nós. A nossa família, ela não veio por acaso. O meu filho, a minha esposa, as relações onde eu vivo domesticamente não acontecem por acaso. Há uma preparação na espiritualidade. Por isso que muitas vezes no centro espírita nós dizemos que a caridade não é no centro espírita, não é na rua, é dentro de casa. É aqui que nós vamos nos mostrar quem somos, porque não temos máscaras. Aqui quem somos, aqui nós somos quem somos. E, portanto, a grande responsabilidade que nos é endereçada pela espiritualidade, quando nós encarnamos, é com relação ao nosso filho. Que fizesse do filho confiado à vossa guarda? A nossa família, a busca da manutenção do ambiente harmônico dentro da nossa família. Essa é a grande responsabilidade que nós temos. E depois, evidentemente, a responsabilidade social com os outros, com o próximo. Mas nós entendemos, meus irmãos, que tudo na nossa vida passa por uma preparação lá na espiritualidade. Quando nós vamos encarnar, nós já buscamos nos preparar. Da mesma forma, a própria Terra, onde ela hoje passa por um momento de transformação, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ela não vai acontecer por acaso, não é um dia assim, hoje é um mundo de regeneração. São passos que são dados. Há uma preparação na espiritualidade, há todo um comando que busca com que haja essa transformação. E assim se deu também com relação às revelações. O capítulo 1, onde nós baseamos a nossa pequena palestra de hoje, nós vamos ver no capítulo 1, quando é dito o seguinte: não pensais que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o único J em um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Quando nós vamos verificar que nada acontece por acaso, que tudo tem um caminhar, a primeira revelação que nos é dada é por Moisés. E quem foi Moisés? Moisés nasceu entre o povo judeu. E naquela época o faraó tinha determinado, em virtude de profecias que tinha recebido dos seus sacerdotes, de que viria alguém para libertar o povo judeu, ele determina que todos os primogênitos judeus deveriam ser mortos. Então a mãe de Moisés coloca ele num cesto e coloca-lo no rio Nilo. Uma princesa egípcia estava banhando-se no Nilo e vem aquela cesta. Ela pega aquela criança, que ela não tinha filhos, e o adota, e ele vira um príncipe egípcio. Com o passar do tempo, não vou contar toda a história,
Mas Moisés se vê como, na realidade, como judeu. E ele busca, então, a partir daí, ele se transforma e busca ajudar aquele povo. Mas quem era o povo judeu? O que esse povo judeu tem diferente de todos os povos da época? Qual é a grande contribuição do povo judeu à humanidade? O povo judeu era monoteísta, acreditava em um só Deus. Grande parte de todos os outros povos eram politeístas. Então, vejam, já havia num local, num determinado local, um povo que tinha a visão de um só Deus. Então, vem Moisés e vem buscar, então, libertar esse povo. Ao buscar libertar o povo, ele sai e vai para o deserto. No deserto, ele fica quantos anos? Até encontrar a terra prometida. Ele fica 40 anos no deserto. Por que 40 anos? Qual a motivação de 40, não, 20 ou menos? 40 anos é um momento, é um período em que você muda toda uma geração. Ou seja, aquele povo judeu que sai do Egito, ele está viciado nos costumes do Egito, do politeísmo, na mistura de conceitos. E Moisés, tanto é que quando Moisés vai ao Monte Orvar receber os 10 mandamentos, o que acontece quando o povo fica lá esperando Moisés, e como Moisés demora tanto, muitos pensaram que ele morreu, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés volta e trazendo os 10 mandamentos, ele destrói o bezerro e cria, além de trazendo os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, a lei civil mosaica, que é uma lei dura, é uma lei para aquela época, para aquele povo. Mas ele traz o germe da moral cristã, que são os 10 mandamentos. Então, nós temos aqui os 10 mandamentos, o monoteísmo do povo judeu. Jesus vem, a segunda revelação. Por que Jesus, na época, não vem entre o povo, entre o Roma, que era o poder de todo, que era o poder que mandava o mundo inteiro? Ou por que não entre os gregos, que é a parte cultural da época, que detinha os conhecimentos? Por que não entre os gregos? Porque Jesus precisava de um local, de uma terra fértil, para que ele pudesse plantar a sua semente. Qual era a terra fértil? Entre o povo judeu. Porque ali tinha o monoteísmo, a questão do único Deus. Ali tinha já os 10 mandamentos, que é o germe da moral cristã. E Jesus vem e traz a sua palavra, resumindo os 10 mandamentos, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tal é a lei. Jesus, então, busca trazer a lei do amor. A lei que possa garantir a todos nós a irmandade. E como se exerce? Através do amor ao próximo, como a si mesmo. Se eu quero isso para mim, o outro também pode ter. Eu quero também para o próximo, quero também para ele. E isso vem trazer também outras palavras que Jesus vem nos trazer. Ele vem trazer a cura através da imposição das mãos. Por que Jesus, quando fazia a imposição da mão, não falava àquela pessoa que era curada, recebia energia, dizia: olha, meu irmão, eu estou transmitindo a você energias fluídicas que vão atingir o seu corpo bioplasmático, o perispírito, né? Atingindo também o seu corpo o seu corpo físico, e você estará sendo curado. Por que ele não falava dessa forma? Porque o que era energia? O que era fluido para aquele povo? Nós não temos ainda a ciência que nós vamos ter no século XVIII, século XIX. Então Jesus falava os termos da época. E para que ele pudesse levar a sua mensagem, ele buscou falar por parábolas, por figurações, figuras de linguagem. E aí ele conseguiu transmitir a sua mensagem através dessas parábolas. Mas ele disse que viria o Consolador, que poderia falar muito mais do que ele disse, né?
e que traria claridade a uma série de questões. E aí nós vamos ter exatamente a questão da doutrina espírita, o terceiro, o consolador, a terceira revelação, o consolador prometido. Mas como vem a doutrina espírita? Como é que ela surge? E por que ela surge? Nós vamos ter o século XVIII. O século XVIII é chamado século das luzes, século do iluminismo, ou do positivismo de Augusto Comte. Nós vamos ter o questionamento da própria igreja através do materialismo, porque a ciência começa a se separar da igreja. Charles Darwin vem com a teoria da evolução, não aceitando mais a visão de Adão e Eva, e da Adão e Eva teve Caim e Abel, e aí teve outros filhos, e aí teve a geração, e aí teve a humanidade. A ciência já começava a demonstrar que a relação entre irmãos trazia problemas de saúde aos descendentes. A questão da teoria da evolução, a geração espontânea era questionada por Pasteur. Temos Galileu Galilei, que dizia que a Terra não era o centro do universo e que ela girava em torno do Sol, não o Sol girando em torno da Terra. E ele, inclusive, foi condenado, ele teve que abdicar dessa ideia sob pena de morte. Aí ele disse, eu abdico da ideia, mas que a Terra gira, gira. A ciência, então, começa a haver uma separação. De um lado, a fé cega, do outro, a ciência, o materialismo. Esse é o século XVIII, o século XIX se configurando, se misturando, buscando se haver uma separação completa. É como se nós tivéssemos duas situações em que não se abraçavam. E o nosso codificador, onde está aí? Onde fica ele? Porque ele tem uma importância, que é a codificação. Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasce a 3 de outubro, mês de outubro, 3 de outubro de 1804, no início do século XIX. Um século, como já disse, que vem de uma Revolução Francesa, um século que vem do Iluminismo, um século que agora, o século XIX, também traz a Revolução Industrial na Inglaterra. E com a Revolução Industrial, o que acontece? O comércio se desenvolvendo no mundo inteiro, e, portanto, as relações internacionais começam a ter grande vazão, propiciando as ideias serem abrangidas pelo mundo, serem jogadas pelo mundo. Então, nós temos um século que começa a buscar o conhecimento, um século que começa a se levar as mensagens para todas as partes e regiões do planeta. E nós vamos ter, então, Hippolyte, muito jovem, nascido em Lyon, aos 10 anos, indo para Yverdon estudar com um grande pedagogo suíço, Pestalozzi. E Pestalozzi traz para Kardec uma grande importância, porque vejam como Pestalozzi, a visão pestalozziana da pedagogia, ela tem grande base naquilo que a doutrina espírita vem nos trazer também. A base do sistema pestalozziano é o seguinte: cultivar o espírito natural de observação da criança, chamando a atenção para os objetos que rodeiam. Visão, o conhecimento, a observação. Cultivar-lhes a inteligência, seguindo uma marcha que possibilite o aluno descobrir por si próprias regras. Isso a doutrina espírita nos diz. Não é o outro que tem que nos dizer, é assim porque determina, eu entendo que é assim. Não, por que é assim? Por que eu não devo abordar? Por que eu devo fazer isso? Qual é o motivo? Nós temos, porque quando a gente tem um conhecimento, quando a gente desperta, eu não posso fazer isso, por isso, eu tenho esse conhecimento e eu não vou fazer. Ou eu tenho esse conhecimento, eu vou fazer. Eu estou seguro. Essa é a visão pestalozziana. Proceder sempre do conhecido ao desconhecido, do simples ao composto, buscando compreensão, aprendendo, compreendendo. Evitar toda atitude mecânica, fazendo com que a criança
compreenda o alvo e a razão de tudo que faz. Razão. Não mecanismo. É assim, porque tem que fazer assim, seguir mecanicamente, não buscando conhecimento. Fazer com que a criança apalpe com os dedos e com a vista todas as verdades. Buscar o conhecimento. Conhecer, confiar à memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Visão da doutrina. Então, Kardec é amoldado, é preparado para esse conhecimento. Ele é formado com Pestalozzi. Dali ele começa a dar aula no próprio Instituto de Pestalozzi. Depois ele começa a escrever livros para toda a Europa, na questão da pedagogia, na questão da matemática, na questão da língua inglesa, da igreja francesa. Ele faz parte de várias academias de conhecimento e ele começa a ter todo um conhecimento dentro da Europa e aos 50 anos ele já está formado como um grande professor, um grande pedagogo, já com o seu próprio instituto, de sua própria escola, dentro de Paris. Então, mas como uma visão materialista, né, que tinha forte daquela época, ligado muito à questão da ciência. E Kardec, então, nesse período que acontece na Europa, no período de 1848, 49, 50, começa a pular a questão das chamadas mesas girantes. Começa o fenômeno de efeitos físicos, a mediunidade de efeito físico, a acontecer bastante na Europa. Os espíritos comunicando através das mesas, toques com batida, e aí fazendo códigos. Nós vamos ter o fenômeno de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848. Isso começa a pular na Europa. Mas para Kardec, que tinha um conhecimento sobre o magnetismo, ele entendia que um objeto poderia se mexer com a força da energia magnética. Então ele achava aquilo que o espírito falasse uma besteira, uma coisa que não aconteceria, que seria uma coisa absolutamente absurda. Mas nós vamos verificar, Kardec, ao estudar, a verificar essa situação, ele simplesmente entender como uma brincadeira que aquele povo estava fazendo, e totalmente desconexo à realidade. Em 1854, ele se encontra com o senhor Fortier, que era um magnetizador com que ele trabalhava, e o senhor Fortier falou sobre as mesas girantes, dizendo que era efetivamente a questão de espíritos. Kardec riu-se dele e disse a célebre frase: acreditarei quando puder ver com meus próprios olhos, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que pode tornar-se sonâmbula. Por enquanto, seja-me permitido dizer que tudo isso me parece um conto de fazer dormir em pé. E nós vamos verificar, meus irmãos, que Kardec tinha essa visão de que aquilo não era verdadeiro. Entretanto, em 1855, Kardec se encontra com o seu Calote, que era um grande amigo dele, um grande professor também ligado às ciências. E o seu Calote fala desse fenômeno. Diz a maravilha que era o que estava acontecendo, a comunicação com os espíritos. Kardec, na verdade, fica apiedado até do seu amigo. Meu Deus, uma pessoa inteligente, uma capacidade científica, agora se deixando enganar, levar por misticismo, por mentiras. E aí, o seu Calote convida Kardec a ir na casa da senhora Planemazon, onde teria lá uma reunião mediúnica. Kardec resolve aceitar, não no sentido de acreditar, mas no sentido de acabar com aquela mistificação e dizer para o seu amigo: olha, não te mete mais nessas falcatruas. O Kardec participa daquela. Quando ele participa, ele vê que não há misticismo, que não há enganação. Só que qual é a grande diferença dos outros que tinham, das comunicações que estavam acontecendo? É que Kardec, ao verificar que não tem mistificação, diz: tem alguma coisa então por aí. Alguma coisa séria e eu tenho que investigar.
Mas por que Kardec diz isso? Porque ele está preparado. Ele tem toda uma vida dele, como vimos lá, desde a sua infância, se preparando para chegar neste momento crucial de sua vida, ele poder enfrentar esse fenômeno e buscar. Tem alguma coisa aqui diferente. E ele busca, então, estudar, se aprofunda, e a 18 de abril de 1857, nós temos a publicação do Livro dos Espíritos, e a partir daí, a doutrina espírita sendo implementada, levada a lume para o mundo. Mas Kardec poderia falar dessa forma àquele povo, aquelas pessoas, de qualquer jeito? Ele tinha o conhecimento da doutrina, dos fenômenos espíritas. E como é que ele poderia passar essa mensagem às pessoas? Como é que as pessoas iriam aceitar? Kardec sabia que o povo aceitaria. Vejam bem, nós tínhamos nessa época a ciência de um lado, a religião do outro. Kardec acaba brigando com a ciência, porque os seus amigos cientistas não aceitavam aquilo, voltavam uma questão religiosa, espíritos, e, portanto, não ao materialismo. Então, Kardec perdeu a amizade junto a essa população. A questão religiosa também da igreja, também não aceitava a questão da comunicação com os espíritos, não aceitava essa relação, uma nova relação que era uma visão simples, que acreditava numa questão de reencarnação e, portanto, não nos dogmas trazidos pela igreja. Então, ele conseguiu brigar com os dois lados. Com mais de 50 anos. Quem de nós, eu tenho 54 anos, quem de nós que temos uma vida e, de repente, descobrimos algum outro aspecto diferente e saímos da nossa vida e vamos para um outro e que sabemos que vamos ser prejudicados, que vamos perder a nossa, inclusive, muitas vezes, credibilidade, porque nós temos um convencimento? E essa pergunta Kardec faz aos espíritos. Kardec questiona, mas se eu, no momento, antes dessa publicação, de buscar fazer essa publicação dos livros dos espíritos, de assumir esse compromisso e de levar essa mensagem a todos os irmãos, se eu, como tantos, me resolvesse, não vou fazer, vou deixar para mais tarde, vou deixar para alguém outro fazer. Se isso acontecesse, a espiritualidade responde, outro iria assumir o seu lugar. A espiritualidade não preparou ele apenas. Buscou outros também. Possivelmente Gabriel Delane, Conan Doyle, tantos outros que também ajudaram nessa codificação, através das mensagens. É uma outra palestra, como se deu a questão do Livro dos Espíritos, através do método kardeciano, que é um método pedagógico, de buscar esse conhecimento. Ele não simplesmente perguntava ao espírito, o espírito respondia, ele anotava. Não, tem todo um método que ele utilizou para esse conhecimento, que esse método que ele utilizou, ele se preparou antes, já com Pestalozzi, com toda a sua formação, para chegar no momento certo e poder levar esta mensagem. A grande importância da doutrina do Livro dos Espíritos, trazendo a nossa mensagem, é essa comunicação com o intercâmbio com o mundo espiritual. É desvendar, porque Jesus fala de forma mais simples, as parábolas em relação a esse mundo posterior, ao mundo espiritual, a minha pátria, a pátria de Jesus. Mas o clareamento sobre como acontece com o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, como se dá, Kardec vem e traz a lume. A doutrina espírita vem e traz a lume a todos nós. Mas é claro, meus irmãos, que nós sabemos que não é apenas a doutrina espírita que fala sobre comunicação com os espíritos, o princípio reencarnatório. Nenhum desses princípios. Essas são outras religiões assim o têm. Até em relação à revista espírita, a revista internacional do espiritismo, nós temos uma que é de Caibá Schutel, que é o idealizador da revista internacional do espiritismo. Caibá Schutel, em 1934, escreve
sobre a comunicação com o Espírito em relação aos povos. Ele diz o seguinte, resumidamente, o texto. No Egito, a mais antiga das crenças, que remonta a 5.000 anos antes da era cristã, encarava a morte como a suspensão da vida do corpo. Mas o homem ia viver uma segunda vida, com um corpo que reproduzia o perdido. Era o Ka, o duplo Ka, ao qual, no antigo império egípcio, rendia-se o culto aos mortos. Já no Egito, já tem inclusive a questão do próprio perispírito, a visão, a clareza em relação a essa situação. Na Pérsia, encontra-se uma concepção inteiramente particular acerca da alma. Segundo a doutrina do grande doutor Zoroastro, o corpo espiritual conserva-se unido à alma e à inteligência para sofrer o julgamento e receber o prêmio ou o castigo, podendo ser depois um inspirador ou um vigilante dos homens. Dependendo de cada um de nós, vejam, na Pérsia. Na Grécia, a comunhão espiritual é aceita por maiores filósofos. Homero dizia que os moribunos profetizavam e que os homens comuns eram guiados por espíritos vulgares, mas os sábios eram visitados por espíritos superiores. Tales, que viveu há 6 séculos e meio antes de Cristo, ensinava que o universo era povoado de espíritos, testemunhas secretas das nossas ações. Epimíades dizia abertamente que era guiado por espíritos. Todo mundo sabe que a doutrina de Sócrates e de Platão é genuína doutrina espírita trazida. Tanto é que nós vamos verificar no Evangelho, na parte introdutória do Evangelho segundo o Espírito. Aliás, é bem interessante isso. Tanto o Livro dos Espíritos, todas as obras kardecianas, tem uma introdução. Muitas vezes a gente vai já na parte das perguntas do Livro dos Espíritos, na parte evangélica, dos capítulos do Evangelho, mas nos esquecemos de ver a parte introdutória. Ela é importante, porque traz exatamente a visão de toda a doutrina. Nós vamos ter todo o conhecimento do porquê, depois Kardec vem e escreve essas questões. É um resumo muito interessante para todos nós. E nesta parte introdutória, Kardec nos coloca o seguinte: resumo da visão socrática, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Olha, vamos ver como é próxima a doutrina espírita. No item 5 desse resumo, ele diz o seguinte: depois de nossa morte, o gênio, Dêmon, que nos ora foram designados durante a nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. Duas coisas aí interessantes. O Hades aí é a erraticidade. Então, a gente desencarna, vai para a erraticidade, fica um período, e depois volta para encarnar, para rever a nossa encarnação. Visão espírita. Outra, quando ele fala aqui o gênio, o demônio, na realidade, o grego, quando a gente fala de demônio, vem na Bíblia, demônio, a doutrina espírita não aceita a existência de um demônio. Nós estamos todos em evolução, nós todos destinados à luz, né? É que demon, em grego, é espírito, seja espírito bom ou espírito ruim, dependendo da questão. Espírito bom, demon bom. Espírito ruim, demon mau. Mas não é a visão do grego. E essa é um aspecto interessante que nos traz exatamente a questão do grego. E vamos lembrar, Jesus falou em que língua? Aramaico. Os apóstolos escreveram e fizeram a sua fala, escreveram o evangelho através de que língua? O grego. E aí depois foi transformado por latim, pela igreja. Então, são 3 transformações. Né? E nós sabemos que nas interpretações há troca de língua, a perda de palavras. Por isso Jesus falou por parábolas, para que depois viesse o Consolador. E nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo buscando fazer as suas interpretações.
Ainda, no item 7, no item 8, é dito o seguinte, por Sócrates e Platão. Se a alma é imaterial, depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciência e pensamentos, de almas mais ou menos manchadas de impurezas materiais, que a impede de se elevar até o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre. Vejam que visão. E alma mais pura, menos pura, nós vamos ver depois, principalmente nas obras de André Luiz, né? Quando os espíritos mais evoluídos estão no umbral e os espíritos menos evoluídos não conseguem perceber, porque o seu corpo é mais etéreo. O corpo perispiritual, espírito superior, é mais etéreo, menos denso. E muitas vezes, para esse espírito poder se ver um espírito do umbral, ele tem que se adensar para poder, então, aquele espírito poder vê-lo, senão ele não consegue ver o espírito. Trazendo aqui, na visão do próprio de Sócrates e de Platão, antes de Cristo. Aqui encontra-se, no item 9, o corpo conserva vestígios bem marcados dos cuidados com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou e ocorre mesmo com a alma. Então, o nosso perispírito, quando nós atingimos o nosso corpo, nós ferimos ele, fizemos um suicídio, uma prática contra o nosso corpo, ele não atinge apenas o corpo material, mas o corpo perispiritual, e nós vamos desencarnar e vamos ter esses sintomas. Vamos manter esses sintomas até, claro, buscar sendo ajudado na espiritualidade, tratar na espiritualidade e nos recuperar, com certeza, porque todos, como já disse, somos destinados à luz. Mas aqui traz-nos bem claramente, meus irmãos, a visão que a doutrina espírita nos esclarece, nos traz, nos dá esse esclarecimento profundo, que não é uma novidade da doutrina espírita. Entretanto, Kardec busca trazer o estudo sobre esse fenômeno. O livro dos médiuns busca não só nos ajudar a ter essa relação com o mundo espiritual, mas de nós nos certificar das manifestações. Não aceitar qualquer tipo de manifestação. Muitos de nós, né, no centro espírita, um grupo mediúnico, receberam mensagens. Essas mensagens, elas estão corretas? Elas são verdadeiras? Muitas vezes, vem mensagens que não são verdadeiras. Vem alguma coisa de verdade, nós temos que amar o próximo, tal, e depois com algumas inverdades, mistificando muitas vezes. E, portanto, se nós formos adentrados por isso, a pureza do estudo, a necessidade do estudo, nós vamos verificar que muitas vezes nós temos que passar pelo nosso crivo da razão. Há uma necessidade de discutir. Mas eu preciso, uma irmã precisa de uma mensagem e tal, eu tenho que passar, recebido do Espírito, vou passar para aquela irmã. Não é assim. Nós temos que, antes de passar para um irmão, temos que ler. Ver se essa mensagem ela vai ser importante, ela tem uma importância. De repente eu recebo uma mensagem da minha irmã, a irmã vai morrer, daqui a dois dias vai morrer. Aí eu pego e passo para aquela irmã. A irmã que vem preocupada dentro do seu espírito vai ficar o quê? E muitas vezes, é verdadeira essa mensagem? Tem razão essa mensagem? Porque nós, muitas vezes, isso é uma questão da doutrina que nos preocupa, muitas vezes, por que vem da espiritualidade é verdadeiro. Se eu chego para o irmão e digo, irmão, você não deve fazer isso, você tem que tomar cuidado com essas questões, tal, a pessoa escuta, tá bom, vou ver. Mas se eu digo para ele, meu irmão, eu recebi uma mensagem do Espírito, o Espírito disse aqui, cuidar disso, daquilo. Não, o Espírito disse? Não, então tem que fazer isso aí. O Espírito somos nós. Independente, são nomes. Esse conhecimento que nós temos é pelo estudo da doutrina. Nós não queremos médium que simplesmente digam, recebam o que tem na espiritualidade e informem. Nós queremos médium que possam entender. Quando recebe um espírito sofredor, com dor, o médium não pode ficar sentindo dor. Ele não pode continuar sentindo dor. Recebe um espírito mais
ferido à espiritualidade, contrário à espiritualidade, ele não pode sentir aquela carga negativa ficar dentro dele. Ele tem que saber receber a espiritualidade com caridade, transmitir a mensagem e transmitir de forma adequada. O espírito pode estar falando palavrão, xingando, e ele não vai fazer isso. Porque ele vai dizer, meu amigo, não vou fazer isso não. Eu vou falar, mas não vou colocar essas palavras, porque não vou baixar o nível vibratório do ambiente onde estou. Mas para isso, há uma necessidade do médium se autocontrolar, de ter um controle sobre si. Esta é a beleza da doutrina, de a gente ter o conhecimento, de a gente buscar com que esse conhecimento possa servir a nós, e especialmente a nós, para o nosso próprio aperfeiçoamento e para o próximo. Porque quando a gente está ciente disso, a gente é exemplo. A gente passa a ser exemplo, nós passamos a irradiar esse conhecimento a tantas e tantas e tantas pessoas. Que a paz de Jesus, dessa abençoada doutrina que nos consola, cheguem a todos. Muito obrigado.